o Senhor Jesus, ele disse que ele iria subir, ele iria para o Pai. Até quando ele anunciou isso para os discípulos, quando ele disse: eu vou para o Pai, eu não vou ficar com vocês para sempre, eu vou para o Pai. Quando ele falou isso, os discípulos se entristeceram. Os discípulos começaram a ficar tristes porque sentiram a dor da separação. Então Jesus falou: não fiquem tristes, vocês não vão ficar sozinhos, eu não vos deixarei órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Na verdade, é bom para vocês que eu vá, porque eu indo, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Consolador, e o Consolador vai estar convosco para sempre. Vocês precisam do Consolador. Eu indo, envio, eu vou, Ele vem, então Ele virá. E aqui, irmão, a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, que saiu das garras da morte, Jesus já está ressuscitado, ele ainda caminhou, andou com os discípulos durante 40 dias. E nesses 40 dias ele ainda instruiu os discípulos, ele falou com eles, ele apareceu para vários. O milagre foi verdadeiro. Jesus ressuscitou, não tenha dúvida. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Isso é verdade. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. E estando com os discípulos, ali ele diz no versículo de número 7 de Atos, capítulo 1, aleluia, versículo 8 melhor, versículo 8, ele diz para os discípulos: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Jesus, estando com eles, diz: vocês vão para Jerusalém, fiquem lá, e vocês vão receber o poder do Espírito Santo. E vocês, quando receberem o poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Vocês poderão falar de mim, vocês poderão anunciar o Evangelho, vocês estarão prontos para seguir adiante o trabalho. Entende? Aí, aqui no versículo 11, diz que Jesus foi assunto aos céus. Jesus subiu, e os discípulos ficaram olhando. Então o anjo chega e diz: homens galileus, varões galileus, por que ainda estão olhando para cima? Por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, ele há de vir outra vez. Mas, irmão, olha aqui para mim. Jesus tinha já ordenado a eles que eles fossem para Jerusalém. Agora Jesus já subiu, Jesus já foi. O que eles têm que fazer agora? Eles não têm que ficar olhando para cima. Agora, meu irmão, eles têm que ir para Jerusalém, cumprir a ordem do Senhor Jesus. Agora eles têm que ir para lá e esperar o poder que há de vir. É isso que eles têm que fazer. Eu estava orando e o Senhor me falou que tem muito crente que está assim como esses discípulos, olhando para cima. O tempo está passando, irmão. Já não é hora mais de você olhar para cima. Você fica olhando para cima e, como diz o hino da harpa, levantai os vossos olhos para cima. E você está nessa, olhando para cima. Logo ele vem. Jesus vai vir. Ele vem. Jesus vem. Vai vir, vai me levar para o céu. E quando eu for para o céu, tudo de ruim vai acabar. Toda tristeza vai acabar. Todo sofrimento vai acabar. Toda angústia. Irmão, é certo, é correto que você tem que ter esperança. Você tem que ter essa convicção correta de que Jesus vai vir. Jesus vai levar a igreja. Você vai morar para sempre com Deus. Isso está corretamente, está certo. Mas você não pode ficar olhando para cima, só aguardando a vinda de Jesus, como se esse fosse o motivo da sua vida. Você não está aqui só para aguardar vir Jesus. Você está aqui para cumprir a ordem de Jesus. Ele deu uma ordem aos discípulos: vão para Jerusalém, e lá vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês precisam ir lá. Tem gente, irmão, que fica parado na posição
E essa posição não é mais para você estar, é para você se levantar, é para você ir, é para você se mexer. Você está parado demais e não está obedecendo aquilo que já foi ordenado antecipadamente, bem anteriormente. Eu vejo um caso parecido com Jonas. Jonas, Deus deu uma ordem, ele não obedeceu, ele vai para dentro de um navio errado, e ele está com um problema muito sério. Mas sabe o que o Jonas está fazendo? O Jonas está dormindo. Irmão, o Jonas desobedeceu a Deus, está fazendo algo errado, mas parece que isso não lhe preocupa, ele está dormindo. E o problema acontece, todo mundo fica desesperado dentro daquela igreja, está todo mundo desesperado dentro daquele navio, está tudo confuso, estão procurando saber a causa do sofrimento, estão querendo saber qual é o nosso problema, o porquê dessa situação, o que está acontecendo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí fazem uma varredura e encontram o Jonas dormindo. A primeira pergunta que fizeram para ele: que ocupação é a tua? Que ocupação é a tua? A primeira resposta de Jonas: eu sou profeta. Profeta? Profeta dormiu. Irmão, a ocupação de profeta é profetizar, é cumprir o chamado, é fazer aquilo que Deus está mandando. Era para ir para Nínive pregar, e ele está fugindo, mas parece que não está preocupado, está dormindo. Está dormindo. Tem outro caso de outra pessoa dormindo na prisão. O nome dele é Pedro. O Pedro foi preso, irmão. Ele sabe de tudo aquilo que Deus falou com ele. Ele sabe do mistério de Deus com ele. Ele tem a essência de Deus na vida dele. Ele está preso. E sabe o que o Pedro está fazendo? Pedro está dormindo. Ele vai morrer no outro dia. Mas parece que isso também não lhe preocupa. Parece que ele tinha mais vontade de morrer do que de viver. Ele está dormindo. Só que aí, irmão, a igreja não concordou com Pedro preso. A igreja não aceitou isso. A igreja falou: Pedro preso? Não, Pedro não pode ficar preso. Já mataram a Tiago, agora vão matar Pedro? Não, isso não é certo. A Bíblia diz em Atos, capítulo de número 12, versículo de número 5, que a igreja fazia contínua oração a Pedro. Ei, a igreja poderia estar dormindo. A igreja poderia estar cada um em sua casa comendo o que fosse preciso, mas a igreja não estava fazendo isso. O que a igreja estava fazendo era o papel de igreja. A igreja estava fazendo contínua oração pela vida de Pedro. Eles estavam reunidos no propósito, dizendo: Senhor, liberta Pedro. Senhor, tu sabe quem é Pedro muito melhor do que nós. Tira Pedro da prisão, Senhor. Entra com providência nessa questão. Pedro está preso lá, Senhor, entra com providência. A igreja não parava de orar por Pedro. A igreja esqueceu de seus problemas e começaram a orar só por Pedro. Enquanto a igreja estava em sua ocupação correta, o céu se moveu, um anjo do céu foi enviado. Ei, Pedro está dormindo, o anjo chega, um clarão se faz no recinto, e o Pedro ainda está dormindo. Uma luz está no ambiente, o Pedro ainda está dormindo, as algemas estão caindo e o Pedro ainda está tranquilo. A Bíblia diz que o anjo deu-lhe um cutucão, assim, ó, Pedro, acorda, desperta, vivente. Aí o Pedro se coloca de pé, o Pedro sai acompanhando, os portões vão se abrindo. Irmão, controle remoto é coisa antiga, Deus já sabia disso bem lá atrás. Os portões automáticos vão se abrindo e Pedro vai andando atrás do anjo, e de repente ele está lá fora. E quando ele está lá fora, ele observa e diz: é verdade, não é um sonho não, é real, realmente eu estou aqui fora. Deus está agindo a seu favor já faz tempo, irmão. A luz já está raiando, irmão. As algemas estão caindo, irmão. E você ainda continua dormindo. Deus já ouviu a oração.
Deus já está pronto por ti, já está batalhando a seu favor. Levanta-te, desperta-te, põe-te em pé, caminha, porque o Senhor está nesse negócio, o Senhor é contigo, vai. Aleluia. Está esperando o que, irmão? Os discípulos estão olhando para cima, esperando o que? Jesus falou: vai para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto sejais revestidos. Então eles vão e ficam lá no cenáculo, e estão fazendo o que no cenáculo? Contando a vida um para o outro? Não, eles estão orando, estão clamando pela vinda do Espírito Santo. Irmãos, tem um texto na Bíblia que diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Era uma grande multidão que viu Jesus ressuscitado. Jesus tinha muitos discípulos, tinha muitos seguidores, tinha muita gente que gostava de Jesus. Mas naquele dia, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, o cumprimento da promessa, o aguardado, desceu para cumprir o propósito eterno de Deus sobre a vida da igreja, havia cerca de 120 irmãos. Outros desistiram, outros se cansaram, outros foram para outra direção, mas apenas 120 irmãos permaneceram lá e foram cheios do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Maravilha. Ordem cumprida, promessa recebida, o Espírito Santo desceu. Pedro, que era um covarde, se levanta e começa a pregar com toda ousadia. E quando ele lança a rede, mais de 3.000 almas se convertem. E ele não para. A igreja já tem 3.000 membros, né? Opa, uma igreja de 3.000 membros, dá para ficar tranquilo, não? 3.000 membros na igreja, pastor, que benção. A igreja começou muito bem. Mas quem disse para você que Pedro sossegou e foi dormir? Não, com 3.000 membros. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 3, que Pedro e João iam ao templo para orar. Irmão, a igreja já tem 3.000 membros, mas Pedro ainda está indo orar. Ele ainda está indo buscar a Deus. Ele ainda não parou. Ele não está parado fora da posição. Ele não está descansando. Ele está indo orar. E na ida para orar, ele encontra um homem que está coxo, um homem que está paralítico ali, e pede uma esmola. Diz: pode nos dar uma esmola? Ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, levanta-te. E ele se levantou de um salto. O homem pulou de pé, o homem começou a gritar, o homem começou a pular dentro daquele templo e dizer: estou curado, estou curado. E a multidão perplexa vai em direção ao acontecimento, dizendo: o que é isto? Jesus morreu. Mas o poder de Jesus ainda está atuando na vida de seus discípulos. Glória a Deus. Uma multidão se aglomerou em volta de Pedro, e Pedro prega de novo com toda ousadia. E a Bíblia diz que a multidão dos convertidos já era mais de 5.000 pessoas. E Pedro parou? Não, Pedro continua pregando, Pedro continua indo para frente, Pedro continua batalhando, Pedro continua indo, cumprindo o ID de Jesus, fazendo a ordem de Deus. Só que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a igreja de Jerusalém já estava, irmão, impactada. Jerusalém estava cheio, o negócio estava fervoroso lá, o negócio estava uma benção, mas eles estavam tudo por ali mesmo, tudo por ali. Aí Deus falou: vou ter que dar um jeito desse povo, porque esse povo esqueceu, já estão tudo parado por aqui. Aí levantou-se lá em Jerusalém uma grande perseguição. Uma perseguição se instaurou lá em Jerusalém, no capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos. E sabe o que aconteceu? Os discípulos de Jesus, a igreja se espalhou e continuou cumprindo o ID do Senhor. Irmão, tomara que não seja preciso acontecer isso na sua vida.
Tomara que antes da perseguição chegar, você se liga, você se toca, a ficha caia, e você vai fazer o que Deus está mandando. Não espera a prova chegar, não espera a luta chegar, não espera o sapato apertar, não espera não, vai fazer o que Deus está mandando, filho de Deus. Você já ouviu, o que você está distraído ainda? Está esperando o quê, filho? Vai correndo e faz. Agora, eu tenho uma salvaguarda aqui. Eu falo para você, ciência, inteligência. Se não foi Deus que falou com você, se não foi Deus que te mandou, calma aí, irmão. Calma aí, se você não tem chamada, se não está contigo, então fica aí no seu cantinho que é melhor. Não inventa não. Agora, se Deus te chamou, o que tu está aí parado ainda? Se Deus te mandou, está fazendo o que aí parado? Vai fazer o que Deus está mandando. Eu aqui de manhã, eu falei aqui no estudo da manhã, que uma das coisas que o crente tem que ter de sabedoria é procurar discernir, compreender, entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus tem o seu plano superior, o seu plano eterno, e esse plano de Deus não vai cair por terra, ninguém vai frustrar, ninguém vai impedir, ninguém vai desacelerar. O propósito de Deus vai acontecer exatamente dentro do que Ele já estabeleceu em sua presciência e em seu poder. Ninguém impede, ninguém frustra, ninguém faz nada. Agora, o propósito de Deus na sua vida, para você individualmente, você deve se ater, ter atenção, cuidado de buscar, compreender, entender e se relacionar com Deus de uma maneira inteligente, sábia, para poder cumprir o propósito de Deus na sua vida. Porque tem gente que tem promessa e morre fora dela, morre debaixo de uma maldição por falta de sabedoria. Provo na Bíblia, o povo de Israel saiu de lá do Egito com uma baita de uma promessa. Eles iam habitar numa terra que mana leite e mel. Deus disse: eu vos tiro dessa escravidão e vos faço possuir uma terra que mana leite e mel, uma terra de prosperidade, uma terra de fartura, uma terra que vocês não serão mais escravos. Vocês vão habitar, vão possuir aquilo que vocês nem sequer construíram. Mas eles, no meio do caminho, murmuraram, reclamaram e provocaram a ira de Deus. E por causa disso, Deus falou: esses aí que murmuraram de mim, esses aí ninguém entra, exceto Josué e Calebe. Josué e Calebe vai entrar na terra prometida, o restante fica por aqui no deserto. Tinham promessa, estavam predestinados a ir, mas ficaram no deserto. Você tem promessa, sabe qual é o destino teu? O teu destino é Jerusalém celestial. Você tem uma promessa, você é templo do Espírito Santo para morar com Deus para sempre. E eu já vou dizer bem claro e reto, bem curto, sincero, direto: se você quer ir para o céu, irmão, seja cheio do Espírito Santo. Pare de se enrolar com tanta coisa aqui nesta vida. Se atenha a isso, seja cheio do Espírito Santo. Busque mais do Espírito Santo. Pastor, eu quero, como que eu faço? Começa se esvaziando de si mesmo. Você está muito cheio de si. Quanto mais cheio de si, menos de Deus você pode ter. Se esvazie de si e comece a buscar o poder do Espírito Santo, e deixa Ele te encher. Porque tem gente que quer, mas quando o Espírito se aproxima, ele se recua, ele diz: não, Senhor, não, Senhor. Ele se afasta. O Espírito é educado, ele não vai arrombar a porta, ele não vai adentrar a força, ele não vai forçar você a fazer nada que você não queira. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, busque, porque a palavra do Senhor diz que o Pai dá àqueles que o pedem. A maior urgência, a maior necessidade desse século em que vivemos, ser cheio do Espírito Santo. A maior necessidade da igreja. A igreja sempre precisou ser cheia do Espírito Santo, mas neste século é uma urgência, é algo muito sério. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Como eu disse, era uma breve palavra rápida. Não se distraia. Pare de se distrair. Você anda muito distraído. Você fica olhando para cima.
fica olhando para os lados, olha para tudo quanto é coisa e não se atém a cumprir aquilo que Deus já mandou você fazer. Agora é hora de ser cheio do Espírito Santo. Agora é hora de fazer missão. Agora é hora de falar de Jesus. Agora é hora de renunciar a si mesmo em favor da obra de Deus. Agora é hora de você fazer isso. É hora de você fazer isso. Pastor, mas Jesus vai vir? Claro que vem, meu irmão. Claro que vem. E quando ele vier, ele mesmo disse: bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier, o achar trabalhando. Perguntaram para John Wesley: como que você quer estar quando Jesus vier? O dia que Jesus vier, como você quer estar? Ele disse: eu quero estar como sempre estou durante todos os dias, porque todos os dias eu trabalho para o meu mestre. Então quando ele vier, eu vou estar do jeito que eu estou todos os dias, trabalhando para ele. Aleluia, glória a Deus. O trabalho no Senhor não é vão, disse o apóstolo Paulo. Ele diz: sabei isso, sede firmes e constantes, entendendo, tendo consciência que vosso trabalho no Senhor não é vão. É possível você trabalhar para um homem e perder o seu trabalho. Eu conheço gente que trabalhou quase um ano e no fim das contas perdeu tudo que fez, porque não recebeu. Agora aquilo que você faz para o Senhor, você não vai perder nada. Tem uma palavra para confirmar. Jesus disse em Apocalipse capítulo de número 22: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo. A minha recompensa está comigo para dar àqueles que merecem, àqueles que trabalharam, àqueles que têm, que já são donos, proprietários desse galardão. É seu, Jesus vai te entregar. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Nesta oração, irmão, faz uma autoanálise em você. Aleluia. Faz um autoexame em você. Aleluia. Irmão, todos nós somos falhos. Não tem um melhor do que outro. Todos nós temos problemas. O que nós estamos fazendo aqui é sendo edificados uns com os outros. Nós como igreja nos ajudamos. Não tem um pastor que é um super crente e os crentes tudo leigo crendo, dá uma comidinha. Não é assim, irmão. Pastor também é alma. Pastor também precisa fazer esse autoexame. O que eu estou aqui, irmão, é compartilhando uma palavra de despertamento. Assim como você também precisa se despertar. É hora, irmão. O relógio, o João disse lá: filhinhos, é já a última hora. Mas isso faz 2000 anos atrás, irmão. Você já pensou a que segundos nós estamos, que milésimos de segundo nós estamos para o bater do relógio de Deus? Faz um autoexame. Como você está na presença de Deus? Durante sua vida, esse tempo que você vem vivendo, você está cumprindo aquilo que Deus estabeleceu para você? Há alguma coisa que te impede? Há algo que está te segurando, que está te atrapalhando? Nós servimos um Deus que é todo poderoso. Nós servimos um Deus que é poderoso para libertar, para restaurar, para mudar. Você pode clamar e Ele te ouvirá. Aleluia. Então nesta oração, clame a Deus, ore ao Senhor para que Ele te ajude e te desperte, e você possa cumprir tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Grande Deus de maravilha, Deus de poder, só o Senhor é poderoso para libertar, meu Deus. Sim, meu Deus, só o Senhor é poderoso para fazer cumprir o teu propósito em nossas vidas. Oh Deus, ainda que seja se arrastando, ainda que seja, meu Deus, devagar, mas que sejamos sábios para compreender, Pai querido, o propósito do Senhor, para compreender a vontade do Senhor e ir em direção a ela, em direção ao teu chamado, em direção ao teu propósito, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais,
assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, que as escamas caíram dos olhos, assim, meu Deus, aconteça com as nossas vidas, que as escamas do pecado, que as escamas da vaidade, que as escamas, Senhor Deus, do comodismo caiam por terra, em meu Deus, que os nossos olhos se abram para que vejamos as maravilhas do Senhor, para que vejamos o propósito do Senhor, e ó Pai querido, dá-nos força para irmos em direção a isto, e o nome de Jesus ser glorificado em cada vida, para a glória do teu santo nome. Eu creio, Jesus, na tua resposta, eu creio no teu milagre, eu creio na tua vitória na vida da igreja, em nome de Jesus.